Olá a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, hoje teremos a primeira aula sobre o tema Constituição Federal de 88 e Direitos Fundamentais. Na semana que vem, dia 25, teremos uma segunda aula sobre esse mesmo tema. Depois, no dia 2, vamos discutir o tema Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Depois disso, no dia 9 de julho, já é a nossa atividade de avaliação, aquela atividade de avaliação oral, com base nas 10 perguntas que eu já enviei para vocês e vou reenviar por e-mail. Dessas 10 perguntas, 4 serão trabalhadas aqui na aula de hoje, então é uma aula bastante importante do nosso curso. E uma pena que no acompanhamento síncrono temos poucas pessoas e, enfim, espero que vocês que estão acompanhando assincronamente possam também aproveitar o conteúdo dessa discussão. Então, dia 18, hoje, aula sobre Constituição e Direitos Fundamentais, o tema continua no dia 25, Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no dia 2, e no dia 9, nossa atividade de avaliação oral. Tranquilo, pessoal? Então, Constituição Federal de 88 e Direitos Fundamentais. A gente já viu isso lá no curso de Fundamentos do Estado, já falei disso na revisão da aula passada, mas vou também reforçar mais uma vez o que é uma Constituição em sentido jurídico. Em sentido jurídico, Constituição é lei fundamental e suprema de um Estado. A lei que funda o Estado, que organiza o Estado, que estabelece os princípios do exercício do poder, os limites, as regras, estabelece direitos e deveres fundamentais, entre outros temas. A Constituição, ela opera como paradigma de validade de todas as normas e atos jurídicos de um Estado. Norma ou ato jurídico em desconformidade com a Constituição deve ser anulado por invalidez. Um ato não pode contrariar a Constituição. Todas as outras normas jurídicas devem obediência e conformidade à Constituição. A existência de constituições é produto das revoluções liberais, do movimento político da segunda metade do século XVIII, que buscou limitar o exercício do poder do Estado e racionalizar a sua atuação. Se associa a esse momento, a esse processo histórico, a própria noção de Estado de Direito como um Estado que deve obediência à lei, que submete-se à legalidade, que submete-se ao que em inglês eles chamam de rule of law, o império da lei. A ideia de igualdade formal também é uma conquista desse período, né, a premissa de que a lei não pode fazer distinção entre cidadãos e cidadãs, também a divisão dos poderes do Estado como uma forma de articular uma engenharia de freios e contrapesos e, por fim, a positivação, né, a inserção de direitos nas cartas magnas, nas constituições. No Brasil, vivemos hoje sob a égide da Constituição Federal de 88. Trata-se de uma Constituição que foi promulgada pela Assembleia Constituinte, que trabalhou entre 87 e 88. Não é uma Constituição outorgada, imposta, como tantas outras da história brasileira. Essa é uma Constituição que é fruto de um processo político bastante democrático de participação, com ampla participação popular, um processo que demorou um tempo razoável para amadurecer, que desembocou numa Constituição bastante sólida na defesa de direitos e na abertura de espaços para a democratização da vida social no Brasil. Essa Constituição adotou a forma de governo republicana. Isso foi definido por um plebiscito realizado em 93.
A Constituição previa que nesse plebiscito se definiria entre a forma de governo republicana e monárquica, isso foi posto em votação, a população escolheu, e também se definiu que o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista seria definido por plebiscito, que também ocorreu em 93. Não somos uma monarquia, portanto, por decisão popular, somos uma república. Federativa, a forma de Estado adotada pela Constituição de 88 é a federação. Não somos um Estado unitário e também não aderimos a algum tipo de aliança de Estados que se intitula na literatura confederação. Adotamos o presidencialismo, não o parlamentarismo, de modo que temos chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa, eleita por voto direto, e temos, então, uma diferenciação clara entre poder executivo e poder legislativo, que, junto com o judiciário, formam os três poderes da República, que prevê a Constituição, devem ser independentes e harmônicos entre si. A Constituição, já no seu nascedouro, foi batizada de Constituição Cidadã, devido a esse forte teor democrático, democratizante e a essa virtude constitucional de solidez na proteção de direitos. É uma Constituição que prevê e determina a proteção a um amplo rol de direitos. É uma Constituição que se chama na literatura de rígida, porque ela pode ser modificada por um processo complexo de mudança, que exige quórum qualificado de 3/5, aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, estabelece vedações ao direito de modificação, as chamadas cláusulas pétreas, e estabelece somente alguns órgãos como titulares do poder de iniciativa do processo legislativo de mudança constitucional. Além disso, de modo a garantir o princípio da supremacia formal da Constituição, de modo a garantir que, de fato, a Constituição seja respeitada, ela prevê um conjunto de mecanismos de controle de constitucionalidade dos atos jurídicos, com destaque para o papel desempenhado nesse processo pelo Poder Judiciário, que atua no controle concentrado de constitucionalidade, decidindo ações que têm por fim a discussão específica da constitucionalidade ou não de leis ou outros atos jurídicos, e que atua também no chamado controle difuso de constitucionalidade, decidindo em casos concretos se uma lei é ou não constitucional, se um ato jurídico é ou não constitucional. Essa que vocês estão vendo na projeção é a estrutura básica da Constituição Federal de 88. A gente tem um preâmbulo que antecede o conteúdo propriamente normativo da Constituição, e a gente tem o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, posteriormente aos títulos da Constituição. A Constituição versa sobre os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e disposições constitucionais gerais. Só pela leitura dos títulos já é possível perceber o amplo rol de temáticas e de esferas da vida social normatizadas pela Constituição. É uma Constituição que versa sobre ordem econômica. É uma Constituição que prevê e regulamenta os mecanismos de intervenção do Estado na economia. É uma Constituição que versa sobre ordem social, que prevê mecanismos de intervenção do Estado na vida comunitária. É uma Constituição que tem, logo no seu início, um amplo rol de direitos positivados e todo um título dedicado a direitos e garantias fundamentais. Então, só da leitura do índice da Constituição já é possível se ver claramente a densidade da proteção jurídica prevista por esse texto normativo. Infelizmente,
na realidade concreta, no mundo da vida, né, a Constituição padece de problemas graves de efetividade, né, esse é o norte também da nossa discussão, mas isso não tira o brilho e a importância desse ato normativo e deve ser visto, a meu ver, como um estímulo para a nossa atuação, como um reforço ao nosso desejo de melhoria das condições de vida da população. O artigo 1º da Constituição fala que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito e prevê lá no seu parágrafo único o estabelecimento de uma conjunção entre mecanismos de democracia participativa ou direta e mecanismos de democracia representativa ou indireta, adotando um modelo que a literatura chama de democracia semidireta, no qual todo o poder emana do povo, né, um fundamento democrático do exercício do poder político, demos povo, kratos autoridade, e o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos, ou seja, por meio de mecanismos representativos ou indiretos, ou diretamente, por meio de mecanismos participativos, como plebiscito, referendo, iniciativa de lei popular, decisão do Tribunal do Júri, entre outros que a gente já discutiu lá no curso de Fundamentos do Estado. E o artigo 3º da Constituição estabelece os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Esse, para mim, o artigo mais importante da Constituição, porque diz aqui o Estado brasileiro se presta, aqui o Estado brasileiro se direciona do ponto de vista jurídico formal, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, há uma percepção jurídico-política de que ainda não somos suficientemente livres, nem suficientemente justos, nem suficientemente solidários, de modo que há um dever do Estado de se direcionar nesse sentido, tal como há um dever de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza. Então, é objetivo do Estado brasileiro erradicar, acabar com a pobreza, com a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais a um patamar aceitável, um patamar que garanta condições de convivência e sociabilidade. Também é dever do Estado brasileiro, do ponto de vista constitucional, jurídico-político, jurídico-formal, promover o bem de todos e de todas, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Colhem aí na parede do quarto de vocês o artigo 3º, e todo dia que acordarem, pensem que, como cidadãos e cidadãs, é nesse rumo que vocês devem caminhar, é nesse rumo que o Estado brasileiro deve caminhar, é nesse rumo que a sociedade brasileira deve caminhar. Feitas essas considerações sobre a Constituição Federal de 88, né, imprescindíveis aqui num curso de Direito Constitucional, embora retomando temas já tratados no curso de Fundamentos do Estado, passamos agora propriamente à discussão sobre direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Esse é um tema que, mesmo antes da leitura do texto, todos e todas já tínhamos noções prévias, né? Convivemos com esse termo, com essa retórica e com esse conteúdo no nosso dia a dia, no noticiário, nas discussões interpessoais, né? Direitos humanos é uma noção que faz parte da semântica contemporânea, faz parte, enfim, das noções básicas que possuímos sobre direito e política na realidade contemporânea. Do ponto de vista da denominação, há uma diferenciação que parte da literatura faz entre direitos humanos e direitos fundamentais. Segundo essa literatura, segundo essa diferenciação, o termo
direitos humanos, ele está mais associado ao direito internacional, à ordem jurídica construída por meio de tratados, por meio de discussões interestatais, e tem base jurídico-filosófica naturalista, na ideia de que direitos são reconhecidos por um dever de obediência a um primado naturalista, que as coisas são assim. O termo direitos fundamentais, por sua vez, ele está vinculado às ordens jurídicas nacionais, aos estados-nação e ao processo de positivação de direitos nas constituições e nas ordens jurídicas nacionais. E do ponto de vista da filosofia jurídica, é um termo mais carregado de uma fundamentação positivista, juspositivista, na ideia de que o Estado, ele cria o direito por meio da sua inscrição no texto constitucional ou na legislação. Então, direitos humanos é um termo mais associado à ordem internacional, aos tratados e a uma base filosófica naturalista. Direitos fundamentais é um termo mais associado às ordens jurídicas nacionais, aos estados-nação e a uma fundamentação filosófica positivista. No dia a dia, na linguagem comum, e mesmo aqui nessa nossa troca de ideias, muitas vezes os termos vão ser usados sem essa distinção semântica mais aprofundada. É comum que se faça referência a direitos humanos ou direitos fundamentais sem necessariamente se atentar para essa especificidade. Mas é importante que vocês saibam que parte da literatura defende essa diferenciação. Quando surgiram direitos fundamentais, quando surgiram direitos humanos? Um momento importante, né, é possível fazer um histórico anterior a esse momento, mas um marco, sem dúvida fundamental, são as revoluções liberais da segunda metade do século XVIII. E aí, dois documentos político-jurídicos fundamentais são, nos Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, e na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esse movimento de positivação, de inscrição de direitos fundamentais, direitos individuais, tem como finalidade básica restringir o poder do Estado, porque os direitos individuais são necessariamente limites à atuação do Estado, que não pode violar aqueles direitos. É dever do Estado atuar garantindo e protegendo aqueles direitos e não violá-los. Essa é a lógica que embasa a previsão dessa positivação de direitos individuais, que tem, obviamente, por finalidade, nesse momento inicial, proteger indivíduos, pessoas naturais. Essa é a origem dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Um argumento bastante importante relativo a essa temática é o argumento das gerações de direitos fundamentais, formulado por um jurista africano, Karel Vazak, e popularizada pelo jurista e político e cientista social italiano Norberto Bobbio. A partir dessa construção teórica das gerações de direitos fundamentais, uma outra discussão que enfatiza elementos também importantes dessa mesma problemática, que é a discussão
sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Enquanto o argumento de gerações enfatiza a historicidade, o caráter histórico do processo de positivação de direitos, o argumento das dimensões de direitos fundamentais enfatiza a complementariedade entre esses distintos tipos de direitos e como eles conformam um todo unitário que deve ser visto como unitário e como integrado. O que é o argumento das gerações de direitos fundamentais? A base desse argumento é a percepção que já está presente lá na discussão, por exemplo, do Marshall, que vocês acompanharam no curso de Fundamentos do Estado, a discussão de que os direitos eles foram sendo conquistados em obediência a uma certa cronologia, em obediência a uma certa dinâmica histórica, de modo que alguns tipos de direitos tiveram seu nascedouro nos séculos XVIII e XIX. São eles os direitos civis e políticos, associados à proteção da liberdade individual e da participação nas decisões coletivas. Esses são os chamados direitos de primeira geração. Posteriormente, na primeira metade do século XX, foram conquistados direitos econômicos e sociais, ligados ao valor igualdade, à distribuição das riquezas socialmente produzidas. Esses são os chamados direitos de segunda geração. Depois, na segunda metade do século XX, foram conquistados direitos difusos e coletivos, ligados ao valor solidariedade ou fraternidade. São os chamados direitos de terceira geração. Percebam que há uma vinculação entre os valores fundamentais relativos a cada tipo de direito e o lema base da Revolução Francesa, das revoluções liberais: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, houve um processo histórico de materialização gradativa em termos de positivação e proteção de direitos fundamentais daquilo que os revolucionários liberais da segunda metade do século XVIII pregavam, defendiam, propunham. Liberté, égalité, fraternité. É o lema da Revolução Francesa. O argumento das dimensões de direitos fundamentais olha para esse mesmo processo, destacando não a historicidade, não a cronologia, mas a complementariedade. A ideia de que, ao conquistar direitos econômicos e sociais, eu não perco direitos civis e políticos, do ponto de vista jurídico formal, porque eles são complementares. São dimensões diferentes da proteção jurídica atribuída aos seres humanos. No mesmo sentido, os direitos de terceira dimensão, os direitos de solidariedade, os direitos difusos e coletivos, como direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, entre muitos outros. Quais são as características principais dos direitos fundamentais? Duas eu já falei discutindo esse argumento, os argumentos das gerações de direitos e o argumento das gerações de direitos e o argumento das dimensões de direitos. Uma primeira característica fundamental é a historicidade. Direitos fundamentais são construções históricas, produtos da luta político-jurídica. Dizia Norberto Bobbio que eles não existem todos de uma vez e não existem de uma vez por todas. Temos hoje direitos que não tínhamos ontem. E a esperança e a expectativa é que amanhã novos direitos serão construídos
conforme avançar a disputa político-jurídica. Por exemplo, o direito à internet, ao acesso gratuito à internet, um direito que ainda não possuímos, mas que podemos vir a possuir amanhã. Uma outra característica dos direitos fundamentais, que eu já ressaltei pela discussão do argumento das dimensões, é a complementariedade e interdependência. Os direitos fundamentais têm que ser vistos como um todo unitário, pluridimensional, abarcando diferentes tipos de direitos. Tranquilo? Outra característica fundamental é a universalidade. Os direitos fundamentais, os direitos humanos, são direitos de todos e de todas as pessoas. Obviamente, certos grupos sociais possuem direitos específicos. O direito à amamentação é um direito fundamental, universal, mas que é diretamente usufruído pelas mulheres lactantes. O direito das pessoas idosas de terem a fila preferencial é um direito universal, todos e todas as pessoas idosas poderão exercê-lo, mas as pessoas não idosas não possuem esse direito. A ideia de universalidade está amparada nessa perspectiva de generalidade, de todos e todas. Uma outra característica fundamental dos direitos fundamentais é o seu caráter não taxativo. Além dos direitos expressamente previstos na Constituição e nas leis e nos tratados internacionais, outros poderão surgir e certamente surgirão com o avanço no sentido histórico, no sentido cronológico da vida social. Conforme os grupos e as classes e as pessoas tomam consciência do processo de exploração, do processo de dominação e voltam-se contra as estruturas constituídas de poder, novos direitos surgem para amparar essas novas demandas. Por exemplo, a segunda metade do século XX é um momento crucial de conscientização e de luta pelo direito das mulheres. Direito das mulheres ao trabalho, direito das mulheres à igualdade. Percebam que no Brasil é só na década de 60, 1967, salvo engano, que é aprovado o Estatuto da Mulher Casada, que confere direitos civis básicos às mulheres casadas que até então perdiam sua capacidade civil plena com o casamento. E para a prática de atos da vida civil, elas tinham que ser autorizadas pelo marido. Então, a história caminha e novos direitos são construídos. Os direitos fundamentais, eles também são relativos, no sentido de que nenhum direito é absoluto. Os direitos, eles têm que ser interpretados e construídos de forma a harmonizarem-se uns com os outros nos casos concretos. É possível que, para proteger um direito fundamental, como, por exemplo, o direito à vida, outro direito fundamental tenha que ser relativizado, suspenso, regulamentado. Por exemplo, o direito à liberdade. É o que aconteceu agora durante a pandemia. Que para a proteção do direito à vida, direito fundamental à vida, outros direitos fundamentais, como o direito à liberdade, seja a liberdade de ir e vir, seja a liberdade econômica, tiveram que ser restringidos, temporariamente suspensos. Pessoas foram impedidas de circular durante lockdowns, pessoas foram impedidas de entrar em municípios, comerciantes foram impedidos de abrir suas portas. Então, direitos fundamentais são sempre relativos e podem, num caso concreto, serem harmonizados, serem mitigados, serem relativizados. Os direitos fundamentais, eles são invioláveis,
no sentido de que o poder público deve, do ponto de vista jurídico formal, atuar na efetivação de direitos e não deve, do ponto de vista jurídico formal, violar direitos fundamentais. E, por fim, os direitos fundamentais direcionam-se à efetividade, né? Eles devem ser materializados. Eles não existem para simplesmente estarem inscritos em textos legais. Eles existem para se tornarem concretude na realidade social. Direitos fundamentais incidem tanto em relação a pessoas naturais, eu e você, quanto em relação a pessoas jurídicas. Há alguns direitos que são, por exemplo, exclusivos de pessoas jurídicas. Os direitos fundamentais incidem sobre brasileiros e brasileiras, natos ou naturalizados, e também sobre pessoas estrangeiras, residentes no país ou de passagem pelo país. Um turista possui direitos fundamentais. Um turista aqui no Brasil não é uma pessoa sem direitos. É uma pessoa que, embora não seja nacional brasileiro, possui direitos e também possui deveres. Os direitos fundamentais, embora tenham sido criados originariamente para pautar a relação entre os indivíduos e o Estado, ou seja, relações de direito público, eles incidem atualmente também em relações privadas, relações entre indivíduos. E a literatura chama isso de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Um exemplo importante disso é a previsão, a determinação dos tribunais de que, para a expulsão de um membro de uma associação civil, deve ser garantido a esse membro direito ao contraditório. Então, uma associação civil, um agrupamento de pessoas sem vinculação nenhuma com o Estado, não pode, há decisões de tribunais nesse sentido, expulsar um membro sem garantir a ele direito de defesa e direito de contraditar, de se contrapor a os argumentos que fundamentam o desejo de expulsão. Percebam, um direito fundamental inicialmente previsto para a relação entre indivíduos e o Estado, que é o direito à ampla defesa e ao contraditório, a ideia de que o Estado não pode punir sem garantir ao indivíduo defesa e armas de defesa, foi estendido para uma relação horizontal, uma relação entre indivíduos, uma relação entre uma pessoa e uma associação. Tranquilo? Há outros exemplos disso. Como eu já disse, num caso concreto, os direitos fundamentais podem e devem ser harmonizados, porque há um potencial grande de colisão entre direitos, né? A gente tem um amplo rol de direitos fundamentais e, obviamente, na realidade cotidiana, esses direitos colidem, né, devendo ser harmonizados, devendo ser relativizados, porque nenhum direito é absoluto. Prevê a Constituição de 88 que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, né, e embora assim o seja, como eu já disse, há possibilidades de suspensão ou de restrição temporária do exercício de direitos, como ocorrido agora durante a pandemia. Uma vez que a Constituição prevê e a legislação prevê um amplo leque de direitos, desde o início da década de 90, os tribunais judiciários vêm sendo demandados com cada vez mais frequência sobre esses temas, né, sobre a proteção de direitos individuais ou coletivos. E essa incidência dos tribunais judiciários nas decisões políticas e sociais vem sendo objeto de discussão na literatura especializada desde então. Alguns termos foram formulados para interpretar essa temática, entre os quais se destaca o termo
judicialização da política e das relações sociais, que se refere a esse processo de submissão das decisões políticas e de aspectos diversos da vida social à decisão do judiciário e, portanto, à judicialização. Percebam que, por exemplo, quem resolveu o conflito entre presidência da República, governos estaduais e prefeituras municipais foi o STF, a cúpula do judiciário brasileiro, que determinou que governos e municípios poderiam estabelecer suas políticas concretas de combate à pandemia, que não havia violação do princípio federativo nessa ação. E todo dia há decisões importantes sendo prolatadas pelo STF, pelos tribunais do Brasil, sobre todos os temas da vida social. Não há tema da vida social que não venha sendo objeto de decisão judiciária, e isso se deve principalmente à engenharia institucional construída pela Constituição de 88, que estabeleceu um amplo rol de poderes e de possibilidades de ação para o judiciário brasileiro, e em especial para o STF, que é a nossa Corte Constitucional. A literatura analisa essa temática de diversos enfoques, e eu não pretendo me debruçar mais pormenorizadamente sobre esse tema nesse momento, mas é um tema bastante importante, objeto de extensa discussão nas ciências humanas brasileiras. E, por fim, para encerrar essa parte expositiva da aula, quero fazer alguns comentários sobre o texto do Marco Mondaini, leitura obrigatória para a aula anterior, e que versa justamente sobre a concretização dos direitos humanos no Brasil. O Mondaini, ele enfatiza o caráter histórico dos direitos, ele tem uma abordagem historicista, ele é um historiador, o Mondaini, e ele enfatiza a vinculação entre os direitos humanos e as lutas sociais. Direitos são produtos de lutas sociais. Não dá para divorciar essas esferas da realidade social. No comparativo com o caso europeu, o Mondaini enfatiza a diferente ordem sequencial da conquista dos direitos. Segundo a interpretação clássica do Marshall, tivemos na Europa uma cronologia e uma lógica que sequenciou os direitos civis, políticos e sociais, de modo que as liberdades individuais conquistadas no século XVIII ampararam as conquistas políticas do século XIX no exercício do direito ao voto, do direito à candidatura, do direito de sufrágio, as classes subalternas puderam conquistar direitos sociais. No Brasil isso não ocorreu, a gente teve expansões significativas de direitos sociais em momentos de restrição às liberdades civis e políticas. O melhor exemplo disso é o Estado Novo, a ditadura varguista, que, entre outras inovações, criou a Justiça do Trabalho e consolidou os atos normativos ligados à proteção do trabalho na chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O Marco Mondaini destaca também esse descompasso, esse abismo que existe entre o Brasil real e o Brasil legal, algo que, à luz de uma Constituição tão solidamente democrática, tão solidamente protetiva quanto a de 88, fica evidente, se sobressai, porque não temos, de fato, materializadas as conquistas que a Constituição prevê. O Marco Mondaini também defende que só nos tornamos efetivamente Estado Democrático Social de Direito a partir da Constituição de 88, e que há hoje uma disputa entre o receituário neoliberal, que prega a diminuição do Estado, e, de fato, um projeto de universalização dos direitos humanos,
que necessariamente necessita de ampliação de uma participação qualitativa do Estado na ordem econômica e na ordem social. Dito isso, eu encerro aqui a exposição e fico à disposição dos e da presente na aula síncrona para uma troca de ideias.